Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho sobre tese e dissertação sobre a genealogia do Espírito, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que é a morte. Então, como a nossa estruturação é tecnicamente bíblica, né, nós estruturamos todos esses artefatos na Bíblia Sagrada. Então, vamos aqui para a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus 9, versículo 27. Está ordenado ao homem que morresse, e depois disso segue-se o juízo, né? Segue-se o juízo. E está aqui ao 1 Coríntios 5, versículo 10. Eis que todos nós havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, né? Então nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos com o corpo, ou bem ou mal, né? Porque o nosso dever diante do Senhor é guardar o nosso principado diante de Deus, né? Que é guardar toda a sua família, que é gerado pelo Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? E guardarmos o nosso vaso em santidade e em honra diante do Senhor. Para o Lucifer não, para o Lucifer a obrigação é destruir contaminar o corpo, né, com a prostituição, para que seja o transcendencialismo, o sincronismo, o batismo, ao invés de ser com o Espírito Santo, vai ser o batismo do Lucifer, né? Por isso que a Bíblia diz: vós já estáis mortos pelas vossas ofensas e pelo vosso pecado. Aquele que está no adultério e pratica prostituição fora do casamento já está mortos. Como já falamos anteriormente, é necessário uma transculturação, né? Um abandono de uma cultura e acrescentar a outra cultura, morrer para o pecado e viver para o Senhor. E está aqui no livro de Apocalipse 20, versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. Então 2 livros serão abertos, né? 2 livros praticamente serão abertos. Um é o livro de tudo aquilo que nós fizemos aqui debaixo da terra. Que tudo que nós fizemos aqui é anotado, tudo que nós falamos, tudo que nós fizemos, tem um anjo do Senhor que anota tudo que nós fizemos. Ele fica com um pergaminho e vai anotando toda a nossa palavra, toda a nossa intenção, toda a nossa execução de intenções, tudo aquilo que nós fizemos, tudo está sendo anotado, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, né? Está entendendo? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as tuas obras, né? Então, como diz lá no livro de 1 Coríntios 15, versículo 45, que há corpos terrestres e há corpos celestes, assim como traremos a imagem ou tipo, o fenômeno do celeste, traremos também a imagem do celestial, né? Então, veja bem, tudo que acontece aqui, acontece do outro lado. Do outro lado também, esse corpo de barro, né, ele morre, ele acaba, né? Ele vira pó, porque é do pó. Mas o corpo celestial não. Lá também existe o fogo que queima o corpo celestial. Lá existe uma comida celestial que nós também nos alimentamos. Lá existe uma água celestial que nós também bebemos, né? Moisés, quando estava no deserto lá, o povo de Israel comeu o pão dos anjos, né? Que foram chamados de maná, né? Que era o pão dos anjos, né? Então há uma comida celestial, há fogo celestial, há casas celestiais, há mansões celestiais, que é constituída aqui, né, no nosso estado subjetivo,
Por isso que diz o Senhor, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele edifica uma cidade inteira, né, através da nossa obediência ao Senhor. Agora, se a pessoa errar, pecar, e acontece o que a ciência chamou de iluminismo, né? Essas pessoas são totalmente destruídas, né? Uma catástrofe que é a prostituição, é uma irresponsabilidade, é uma catástrofe, uma mortandade generalizada. Por isso diz o Senhor, não dê aos cães as coisas santas. Em Apocalipse 20, versículo 13, e deu o mar aos seus mortos. O mar, onde que os mortos são depositados, entendeu? É o que o Chico, o braço direito do Lucifer, chama-se Chico comendo bosta. Olha o nome do sujeito, Chico comendo bosta. Então ele deposita nesse mar. Esse mar é tipo como se fosse um oceano Pacífico, só de cocô, merda, propriamente dito, fezes, e tudo quanto é tipo de imundície, entendeu? Ele joga os mortos lá embaixo. Veja bem o que eu estou falando para vocês, a responsabilidade da vida, entendeu? E as crianças dos filhos de Jesus que foi gerado pela sua vida, ele come e defeca lá no mar, e depois lá ele joga os mortos, né? E que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos. Quer dizer, e a outros para outro canto onde vai a morte ou o inferno, são aqueles que cometem relação homossexual e que é também os sodomitas, né? Esses serão lançados no inferno. Lá a pessoa fica queimando e o fogo é terrível, e sendo atormentado, entendeu? Por esses demônios, não é brincadeira, né? E a morte e o inferno, e a morte, né, é onde que a pessoa fica lá morto, entendeu? Esperando até o dia da ressurreição para ser levado diante do Senhor, para ser julgado por ele, né? Cada um segundo as suas obras, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? E o que é a segunda morte, entendeu? Então o que é o inferno? O inferno são onde os mortos são depositados para ser atormentados, entendeu? Quando a Bíblia diz que sobre o vale da sombra da morte, é o local onde as pessoas são lançadas para ser atormentadas, entendeu? Um é lançado no lago de fogo, porque quanto mais pecado, quanto mais a pessoa desonra o seu corpo, mais amigo do Lucifer ela é, entendeu? E quem é que desonra mais o seu corpo? Quem é que pratica mais a desonra com o corpo? É o sodomita e principalmente o homossexual. Você está entendendo? Porque é a obrigação do homem ele manter o seu vaso, o seu corpo em santificação e honra. Se ele não quiser, não tem problema. Ele tem o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser. Tá entendendo? Mas quanto mais desonra, mais perto do Lucifer fica. Quanto mais honra, mais perto do Senhor fica. Tá entendendo? E do Senhor, pro Senhor é refrigério, vai para a vida eterna. Pro Lucifer vai pro fogo. Que quanto mais amigo dele, mais tormento a pessoa vai ter lá embaixo. Tá entendendo? Ninguém mais amigo do Lucifer vai ter menos tormento, não. Os maiores amigos, os que praticam mais desonra com o corpo, entendeu? É o que serão mais atormentados. É assim que funciona. Tá entendendo? É um traíra, sabe? É um inimigo terrível. Já pensou você sair desse corpo, dessa casa que você vive com a sua família, com os seus filhos? Às vezes você tem uma pessoa que tem bastante dinheiro, né? E ser lançado num lago de imundícia. Não é brincadeira não, meu amigo. Não é brincadeira. A vida não é brincadeira. Você lembra que nós fizemos lá anteriormente, lá em Jerusalém? Nós estávamos com Lucifer e fomos guerrear contra o Senhor. E você sabe o que o Lucifer ia fazer com os anjos de Deus, com o conselho, com o próprio Senhor Jesus Cristo, se ele queria o pegado? É por isso que a responsabilidade da vida é muito séria. Disso falaremos daqui a pouco. Fique ligado. Tchau, tchau.